Oi, bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. Na aula de hoje, nós vamos finalmente terminar o exercício que começamos na aula anterior. Mas vamos, antes de tudo, fazer uma leve revisão, mas prometo que vai ser rápido, então vamos lá. No exercício anterior, na aula anterior, a gente estava calculando essa ligação da chapa 1 de 12,5 milímetros com a chapa 2 de 9,5. Esse exercício, ele estava pedindo o quê? Ele queria saber qual que é a máxima força que eu poderia puxar essa chapa de um lado para o outro, fazendo com que ela fosse tracionada e não se rompesse. Qual que é a máxima força de tração que eu posso aplicar nessas duas chapas, puxando ela de um lado para o outro, sem que ela se rompa? O que vocês acham? Então, pra gente descobrir isso, eu falei que a primeira coisa que você tinha que fazer era calcular a área bruta, eu ensinei como calculava isso, e depois disso você tinha que calcular a área líquida. Contudo, para calcular a área líquida, na aula passada eu falei para você que antes vocês tinham que encontrar um coeficiente alfa. Eu ensinei para vocês como encontrar esse coeficiente, aí nós encontramos o coeficiente alfa. Encontramos o coeficiente alfa para a seção 1, seção 2 e seção 3, e também depois fizemos isso para a seção, cadê? Aqui, seção 4, ok? E agora nós vamos finalmente responder a pergunta. Afinal, para que eu encontrei esse alfa? Para que ele serve? Vamos descobrir agora, espera um minuto. Primeiramente, acabei de ver um errinho aqui, só um segundo. Aqui é um sinal de mais, então vamos lá. Então, tá, eu quero encontrar quem? A área líquida, Lonelli. Ó, tudo bem. E qual que é a fórmula dessa área líquida? É a N, que é igual a alfa. Olha, vai ter livro que esse alfa, ao invés de multiplicar, vai estar dividindo tudo. A diferença é, quando esse alfa tiver dividido tudo, ao invés dessa formulazinha que eu ensinei na aula passada, você fazer alfa, que é igual F total sobre F que sobrou, você só vai inverter. Alfa vai ser igual a F que sobrou sobre F total. Se você nem sabe o que é esse alfa, do que eu tô falando, assiste a aula anterior que você vai entender, tudo bem? Então vamos lá. O importante é que dividindo ou multiplicando, o resultado no final vai ser o mesmo. Então vai ser alfa vezes, abre parênteses, área bruta, menos somatório da área ocupada por todos os furos que estão naquela seção de corte, mais a área que for a área diagonal. Ou zigue-zague, como você quiser, como você for querer saber, mas... Ah, tá, mas que área de zigue-zague é essa? Olha, é simples, gente. Vamos aqui, vamos fazer um desenhozinho rápido que você já vai entender. Olha, vamos imaginar o seguinte, eu tenho aqui uma chapa. Aqui minha chapa, ok, temos aqui uma chapa. E aí, vamos imaginar que eu vou ter um orifício aqui e outro aqui. E esse orifício foi feito para a passagem de um parafuso, tudo bem? Olha, nesse caso, como é que vai ser a seção de corte? Vamos dizer que a seção de corte fosse aqui. Ela ia romper nessa seção que eu desenhei em rosa, caso ela fosse tracionada de um lado para o outro, tudo bem? Agora vamos imaginar que além dessa seção, eu tivesse, além desses dois parafusos, um outro parafuso que ia estar mais ou menos nessa seção, tudo bem? Então, se fôssemos desenhar uma seção de corte, o corte já não seria uma linha reta, concorda? Seria o que a gente estava chamando aqui, ó, de zigue-zague. Então, o que a gente está chamando de zigue-zague? Seria mais ou menos isso. Vamos supor que ele fosse romper aqui, depois fosse aqui, aqui e finalmente viesse aqui. Olha, mas aí a gente consegue ver algo óbvio. Que coisa óbvia é essa? A coisa óbvia que a gente consegue ver é, aqui você tinha uma linha reta. E aqui você tem uma área inclinada, uma seção inclinada. Tá, e daí? E daí que se você for somar, vamos supor, vamos dar nome aos bois, para ficar mais fácil de enxergar. Vamos imaginar que esse pedacinhozinho aqui tenha 1 centímetro, esse pedaçozinhozinho aqui tem outro 1 centímetro, e isso tudo aqui, vamos supor que tenha 2 centímetros, tudo bem? Então, para que a nossa seção rompa nessa seção aqui em rosa, ela teria que romper 4 centímetros, tudo bem? Agora vamos supor, vamos imaginar que aqui fosse 1 centímetro, aqui 2 centímetros, aqui 2 centímetros, aqui 1 centímetro. Para ela romper nessa seção em roxo, ela teria que rasgar quantos centímetros? 6 centímetros no total. Então, onde é mais fácil de romper? Na região em rosa ou na região em roxo? Na região em rosa, aqui. Porque você teria que romper uma seção menor. Por isso que quando a gente está fazendo nossa análise aqui, a gente tem que somar isso que corresponde a esse zigue-zague, tudo bem? Tá. Mas, Lavelle, onde que a norma fala isso? Vou falar agora, calma, só um segundo.
Onde que a norma nos diz isso? A norma nos diz isso na página 38, caso você tenha impresso sua norma, ou na página 48, caso você esteja com PDF. Então, aqui na página 48 da norma NBR 8800, o que vocês vão ter? Vocês vão ter a definição de área líquida. E o que seria a nossa área líquida? Olha, a nossa área líquida, quando você tem uma série de furos, vai ser o seguinte: caso essa série de furos esteja distribuídos na diagonal ou em zigue-zague, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que deduzir a área líquida, que vai ser, você vai subtrair a largura de todos os furos, e desse valor você vai somar e você vai somar S ao quadrado dividido por 4G, que vai ser referente a essa seção aqui inclinada, sendo que seu S é o espaçamento longitudinal e o G é o espaçamento transversal. Longitudinal é a mesma coisa que espaçamento na horizontal, e quando ele fala em transversal, ele está falando na distância na vertical. Olhando aqui, fica fácil você ver. Por exemplo, aqui eu tenho o furo 1 e o furo 2. Essa distância G vai ser a distância na vertical e a distância S é a distância na horizontal, tudo bem? Ok. Então, vamos voltar lá para o nosso exercício, tá bom? Ok. Então, olhando aqui o nosso exercício, só recapitulando, a área líquida vai ser alfa. Quem é alfa? Alfa a gente calculou na aula anterior. O alfa é igual ao somatório de todas as forças dividido pelas forças que sobraram. Se você não entendeu isso, é só você assistir a aula anterior, tudo bem? Subtraído do somatório de D vezes T. Quem é D vezes T? Quando a gente tem um furo aqui, por exemplo, esse furo aqui, o que nós temos? A área líquida, que vai ser igual à área bruta, que é a área da nossa seção, desconsiderando os furos, menos a área ocupada por cada um desses furos. A área ocupada por cada um desses furos vai ser D. Quem é D? D é o diâmetro do furo que você fez, vezes T, que é a espessura dessa chapa. É como se esse D vezes T fosse essa área que eu tô pintando em preto aqui, tá vendo? Ok. Então, mas quem é esse D? Esse D é o seguinte: para você encontrar o D, basta você pegar o diâmetro do furo e somar 1,5 para considerar a folga, mais 2 centímetros, mais 2 milímetros para considerar a variação da borda do furo, por conta das irregularidades que vão naturalmente existir quando você for fazer esse orifício, tudo bem? Então é isso. Então aqui, o AN, a área líquida, é alfa, que vai ser multiplicar a área bruta, menos o somatório da área ocupada por cada um dos furos, mais o TS ao quadrado sobre 4G que a gente acabou de falar, sendo que o T é a espessura da chapa, S é a distância na horizontal, para você lembrar disso, basta você pensar o seguinte: S, você sempre lembra de estrada, e estrada sempre na horizontal. Fácil, né? Meio bobo, mas dá certo. E aqui dividido por 4G, sendo que G, você vai se lembrar de gravidade e vai lembrar que a gravidade está sempre na vertical. Assim você vai conseguir diferenciar. Assim você vai conseguir diferenciar o S de G e saber qual que tá na horizontal e qual que vai ser a distância na vertical, tudo bem? Ok. Então, agora que a gente já tá sabendo tudo sobre essa fórmula, vamos começar a solução, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos primeiro analisar a chapa 1. Na chapa 1, nós encontramos lá na outra aula, se você não sabe, se você não assistiu outra aula, tá perdendo seu tempo. Você tem que assistir outra aula antes de assistir essa, ok? Nós aprendemos lá na outra aula que a seção 1, o alfa dela vale quanto? 1, tudo bem? Ok, então minha área líquida vai ser meu alfa, que vale 1, abre colchetes, que multiplica a área bruta. Primeiro, quem é a área bruta? A área bruta é a nossa área sem desconsiderar furo algum. Então, minha área bruta é muito fácil. Se isso aqui é um retângulo, a área bruta vai ser largura vezes espessura. No caso B, vezes T. Olha, olhando aqui a minha chapa, quem é B e quem é T? Como B é a largura, o B vai valer quanto? 200 milímetros. Mas como eu vou trabalhar com centímetro, passando 200 milímetros para centímetros, basta dividir por 10. Então, 200 milímetros é a mesma coisa que 20 centímetros, tudo bem? E aqui temos a chapa 1 e a chapa 2. A espessura da chapa 1, que é o que a gente está analisando primeiro, vale quanto? 9,5 milímetros, que é a mesma coisa que 0,95
centímetros, tudo bem? Então, a nossa área bruta tá fácil. A nossa área bruta vai ser 20, que é a largura da nossa chapa, vezes 0,95, que é a primeira chapa que a gente tá analisando, tudo bem? Ótimo. Disso, eu vou subtrair o somatório de todas as larguras, de todas as áreas dos furos que estão na nossa seção de corte. Olha, como eu estou analisando primeiro a seção 1 da chapa 1, o que nós vamos ter? Nessa seção 1 aqui, nessa seção 1, quantos furos a gente tem? A gente tem um furo, 2 furos. Então, esse D vezes T, a gente vai ter que multiplicar por 2. Quem é D? D é o diâmetro do furo. Como a gente encontrou o diâmetro do furo? O diâmetro do furo, eu sei que é repetitivo, mas com a repetição vocês aprendem. O diâmetro do furo é o diâmetro do parafuso, mais 1,5 da folga, mais 2 centímetros da variação da borda, tá bom? 1,5 milímetros mais 2 milímetros. Eu tô falando centímetros toda hora, desculpa. Isso aqui, considerando os dados que ele deu, foi 2,25 centímetros, como a gente calculou na aula anterior, vezes T. Quem é T? T é a largura da nossa chapa, que é 0,95 centímetros, mais a distância na horizontal. Vamos pensar aqui. Na minha seção 1, eu tenho algum trecho inclinado? Não, eu só tenho todos os trechos que estão na vertical. Então, eu vou ter que somar TS ao quadrado sobre 4G? Não. Então, meu TS ao quadrado sobre 4G vai ser quanto? 0. Então, você fazendo todas essas continhas, você vai encontrar que a sua área líquida 1 vale 14,73 centímetros quadrados. Tudo bem? Ótimo. Vamos agora para a seção 2. Aqui na seção 2, deixa eu só copiar isso aqui, pra gente ter ele como referência. Copiar, ótimo, colar. Pronto, perfeito. Então, vamos. Agora nós vamos analisar a seção 2. A seção 2 vai ser nosso alfa, calculado na aula anterior, que é 1, que multiplica isso tudo aqui, tudo bem? A nossa área bruta é a mesma área bruta que eu já expliquei para vocês, que é 20, que é a largura, vezes 0,95, que é a espessura da chapa, menos o somatório da área ocupada por cada um dos furos. Para você saber quantas vezes você vai somar isso, basta você contar quantos furos vai ter na seção 2. Então, olha, a seção 2 vai ter 1, 2, 3 furos. Então, aqui vai ser 3 vezes. 3 vezes o quê? 2,25, que é a largura de cada um dos furos pelos quais você vai colocar o parafuso, vezes 0,95, que é o quê? 2,25, 3 vezes 2,25, que é o diâmetro do parafuso, vezes 0,95, que é a espessura da chapa, tudo bem? Mais o somatório das áreas inclinadas. Bora ver se na seção 2 tem alguma área inclinada? Olha, seção 2 tem esse trecho aqui que é reto, esse trecho aqui que é inclinado, esse que é inclinado e esse que é reto. Então, nós vamos ter quantos trechos inclinados? 1, 2. Então, aqui vai ser 2 vezes. 2 vezes. T. Quem é T? A espessura da chapa. Então, é 0,95. Vezes S. Quem é S? S é a distância na S de estrada, a distância na horizontal. Olha aqui, ó. A distância na horizontal desse trecho vai ser a distância daqui até aqui, que é o meu S. Deixa eu fazer com a cor que vai ficar mais fácil. Deixa eu fazer com que cor? Verde. A distância daqui até aqui, que é o meu S, vale quanto? 75 milímetros, que é igual a 7,5 centímetros. Vezes 4G. G, você lembra de gravidade, que vai ser a distância na vertical. A distância na vertical aqui vale quanto? 50 milímetros, que é a mesma coisa aqui, 5 centímetros, tudo bem? Ok. Então, aqui vai ser 2 vezes, que é a quantidade de trechos inclinados,
vezes 7,5 ao quadrado, que é a distância S na horizontal, dividido por 4 vezes 5, que é a distância na vertical, tudo bem? Então, a área líquida 1, fazendo essa conta, vai dar 17,93. Finalmente, nós vamos fazer a seção líquida 3. A seção líquida 3, o alfa, como a gente calculou na aula passada, vale 8 sobre 6, tudo bem? O alfa multiplica isso aqui tudo. A área bruta só um segundo, 8 sobre 6. A área bruta, que é 20, que é a largura da chapa, vezes 0,95, que é a espessura, menos o somatório da quantidade de furos que a gente vai ter nessa seção. Olha, na seção 3, na seção 3, que é essa aqui, nós temos 1, 2, 3 furos. Então, nós vamos ter 3 furos na seção 3. Então, nós vamos multiplicar tudo por 3. E isso vai ser D, que é o tamanho, o diâmetro do nosso parafuso, do nosso furo, por onde vai passar o parafuso, sendo que esse diâmetro é o diâmetro do parafuso, mais 1,5 de folga, mais 2 de variação da borda, tudo bem? Ok. Mais vezes 0,95, que é a espessura, mais 0. Por que 0? Olha, aqui na seção 2, nós tínhamos duas partes inclinadas. Já na seção 3, não tem nada inclinado. Como não tem nada inclinado, esse TS ao quadrado sobre 4G vai valer quanto? Vai valer 0, tudo bem? Então, fazendo essas continhas, você vai encontrar que a área da seção 3 vai valer 16,78 centímetro quadrado, tá bom? É só escrever centímetro quadrado aqui, centímetro quadrado. Finalmente, nós vamos fazer a análise da chapa 2. A chapa 2 vai ser referente ao rompimento da seção, só um minuto, da seção 4. Seção 4, ok? Então, vamos aqui. Na chapa 2, o que nós temos? O alfa também é 1. E nós vamos ter esse mesmo processo aqui, ok? A única diferença é que como a chapa é diferente, a chapa 2 aqui, a espessura é 12,5, então, em vez da nossa área bruta, que é B vezes T, ser 200, ser 20 vezes 0,95, que era a espessura, vai ser 20 vezes 1,25, tudo bem? Então, aqui, a área bruta vai ser 20, que é a largura da chapa, vezes 1,25, que é a espessura. Disso, nós vamos subtrair o somatório de D vezes T. D é o mesmo, 2,25, vezes 1,25, tudo bem? Vezes 1,25 mais 0. Por que que tem 3? Só para lembrar, aqui eu multipliquei por 3, porque na seção 4 nós temos 1, 2, 3 orifícios, tudo bem? Ok. Então, fazendo isso, você vai encontrar que a área líquida da seção 4 vale 16,56 centímetros quadrados. Olha, qual dessas áreas que a gente vai usar? Vai ser 16,56? Vai ser 16,78, que é a seção 3? Vai ser 17,93, que é a seção 2? Ou vai ser 14,73, que é a seção 1? Olha, nós vamos utilizar a menor área líquida calculada. A menor área líquida dentre todas é 14,73. Então, aqui, na hora de você fazer o cálculo, nós fizemos tudo isso, todas essas contas enormes, simplesmente para eu saber qual que era a menor área líquida de todas. E eu encontrei, que é 14,73, que era a área líquida da seção 1. Então, a área líquida que a gente vai utilizar para fazer o nosso cálculo vai ser 14,73, tudo bem? Olha, eu sei que vocês já estão cansados, mas tá acabando, eu prometo. Então, agora, nós vamos finalmente calcular o que ele estava pedindo. Nós vamos encontrar a força máxima que a gente pode colocar nessa seção. Para a gente calcular a força máxima que a gente vai calcular nessa seção,
Nós vamos utilizar essas duas fórmulazinhas aqui. Sendo que essas duas fórmulas estão em qual página do livro? Estão na página 47 da NBR 8800. Lá na página, lá nessa página, o que vocês vão encontrar? Vocês vão encontrar que a força resistente, ou seja, a máxima força que uma seção resiste, pode ser dada por essa fórmula aqui, no qual a gente vai ter um escoamento da seção bruta, ou por essa fórmula aqui, que vai ser quando houver ruptura da seção líquida, tudo bem? Ok, então vamos voltar lá. Então, olhando aqui, o que nós temos? O NTRD vai ser, nesse caso, a área bruta vezes FY. Quem é FY? FY é a resistência ao escoamento do aço, quando submetido à tração. Esse FY aqui vale 25 kN por centímetro quadrado. Por que esse valor? Era o seguinte, aqui no enunciado do nosso exercício, o que nós tínhamos, o que o nosso livro tinha dado? Ele tinha dado o seguinte, ele tinha falado que para o aço ASTM A36, o FY era 250 megapascal e o FU era 400 megapascal, só que no meu exercício, eu quero que tudo esteja em quilonewtons por centímetro quadrado. Quando eu tenho megapascal e quero transformar para quilonewton por centímetro quadrado, o que eu faço? Se eu quero passar de megapascal para quilonewton por centímetro quadrado, eu divido por 10. E se eu quero passar de quilonewton por centímetro quadrado para megapascal, basta multiplicar por 10. Então, o nosso FY, que é 250 megapascal, é a mesma coisa que 25 quilonewtons por centímetro quadrado. E o nosso FU, que era 400 megapascal, é a mesma coisa que 40 quilonewtons por centímetro quadrado, ok? Então, aqui no nosso exercício, nós vamos ter a área bruta, que era o B vezes T, que era 19, vezes 25, que é a nossa resistência ao escoamento, FY, que foi dado na questão, dividido por γ1. Quem é γ1? Para você saber quem é γ1 e também o γ A3, basta você ir na página 23, caso você tenha impresso o seu livro, ou 33, caso você esteja analisando o PDF, quer olhar lá? Então vamos ver. Aqui nós temos o seguinte, que o nosso γ1 e o γ2 vale para combinações normais, que é as que a gente normalmente utiliza, vale 1,10 e nosso γ2 vale 1,35 nas combinações normais, que é o que a gente está utilizando normalmente, né? Então, deixa eu só apagar aqui. Não, eu apago depois, vamos voltar aqui. Então, nosso γ1 vale 1,10. Então, vai ficar o seguinte, a área bruta, que é 19, a área bruta, que é 19 centímetros, vezes o FY, que é 25 quilonewtons por centímetro quadrado, dividido por 1,10, que não tem dimensão nenhuma. Então, a gente corta centímetro com centímetro e vai dar 431,82 quilonewtons, que era a única coisa que sobrou sem cortar. Tudo bem? Então, nosso NTRD para o escoamento da seção bruta vale 431,82 quilonewtons. Tudo bem? Já no caso da ruptura da seção líquida, o que a gente vai ter? Nós vamos ter a área líquida, que é 14,73, vezes o FU, que é a resistência à ruptura do aço, que é 400 megapascal ou 40 quilonewtons por centímetro quadrado. Isso dividido por 1,35, que eu já falei de onde veio. Tudo bem? Então, vai ficar assim. Vamos aqui. Vai ficar 14,73 centímetros quadrados, porque é uma área, vezes 40 quilonewtons por centímetro quadrado,
dividido por 1,35, que é adimensional. Eu corto centímetros quadrados com centímetro quadrado. Sobrou apenas o quilonewton. E a resposta dessa continha é 436,44 quilonewtons. Olha, dos dois valores, qual que é o menor? O menor é 431,82. Por que eu vou pegar o menor valor? Olha, nossa seção rompe o escoamento com 431,82. Ele rompe a ruptura com 436,44. Do que adianta eu usar o valor de 436,44 como se fosse o valor que minha seção resiste, se quando chegar a 431,82 kN, ele já vai ter sofrido escoamento. Por isso que a gente sempre utiliza o menor dos valores, no caso 431,82, tudo bem? Ok. Então, o que nós vamos ter? Só para fazer um pequeno parênteses aqui para você, esse NTRD que a gente acabou de calcular é o quê? Esse N significa que é a força que a gente está querendo encontrar. Esse Tzinho aqui é o Tzinho que representa que é uma força de tração. Esse R quer dizer que é a força resistente. E esse D significa de cálculo. Então, NTRD é força de tração resistente de cálculo. Esse valor, que é o valor que ela resiste, tem que ser necessariamente o valor que ela resiste, tem que ser necessariamente maior ou igual ao valor que está solicitando. Por que eu sei que esse aqui é o valor que está solicitando, esse NTSD? Porque N é força, T significa que vai ser uma força de tração, S, que é uma força solicitante, e D de cálculo. Ou seja, traduzindo, falando em português claro, quer dizer que a força que ele resiste tem que ser maior ou igual que a força que está solicitando. Qual que é a força que ele resiste? 431,82. Então, qual que é a resposta da questão? Ou seja, qual que é a máxima força solicitante? A máxima força solicitante vai ser 431,82 kN, tudo bem? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Tchau, tchau!